Na computação, um emulador é um software que reproduz as funções de um determinado ambiente, a fim de permitir a execução de outro software sobre ele. Pode ser pela transcrição de instruções do processador-alvo para um processador no qual ele está rodando, ou pela interpretação de chamadas para simular o comportamento de um hardware específico. O emulador também é responsável pela simulação dos circuitos integrados ou chips do sistema de hardware em um software. Basicamente, um emulador expõe as funções de um sistema para reproduzir em seu comportamento, permitindo que o software criado para uma plataforma funcione em outra. Também são disponíveis emuladores de consoles de videogame. Oi, eu sou o Goku. Não contavam com minha astúcia. It's me, Mario. Visão geral. Os ambientes computacionais geralmente são formados por camadas. A quantidade e o papel de cada camada pode variar de acordo com o ambiente e seu grau de dependência. Alguns ambientes são puramente físicos, como terminais de mainframe, portanto sua emulação cabe apenas o tratamento dos dados enviados do terminal para ele e reproduzir a interação com o usuário. Outros ambientes podem não possuir um firmware, algumas vezes chamados de BIOS, sendo que os programas que serão executados conhecem todo o hardware, e sua emulação será basicamente a interpretação das chamadas do hardware para produzir seu comportamento. Alguns ambientes possuem firmware, mas não possuem sistema operacional. Nesse caso, será necessário emular também o firmware ou ter algum fabricante. História. O primeiro emulador foi criado em 1964 por Larry Moss, na época funcionário da IBM, consistindo em um software que fazia com que os programas criados para o mainframe IBM 070 rodassem na mais nova linha de computadores da IBM, o System 360. O emulador foi um sucesso e ajudou bastante o System 360 a se tornar um best-seller na década de 70. Popularização. A popularização dos emuladores veio junto com a internet e os emuladores de videogames. As imagens extraídas de cartuchos são chamadas de ROMs. Aliadas à programação em baixo nível de jogos para sistemas antigos, tornou fácil a possibilidade de criação de emuladores de sistema como Chip 8 e depois de videogames mais populares como Atari 2600 e NES. Apesar de um emulador nem sempre ser a coisa mais fácil de configurar, com pouco conhecimento hoje já é possível rodar um jogo do PlayStation e um PC através do emulador sem muitos problemas, muitas vezes até com qualidade superior ao próprio videogame, já que pode aplicar efeitos como anti-aliasing que o videogame não possui e rodar os jogos em resoluções muito mais altas que o original. Aplicações e vantagens: rodar jogos de videogames em microcomputadores, testar códigos cross-compilado com maior facilidade, reaproveitamento de softwares escritos para sistemas antigos, rodar jogos de diferentes plataformas. Para obtermos uma execução satisfatória do sistema que está sendo emulado ou em uso em ambiente de produção, o emulador e o ambiente que executa precisam possuir um desempenho superior ao do sistema original. Quanto maior a complexidade ou incompatibilidade entre o ambiente emulado e o que está executando o emulador, maior a complexidade de implementação do emulador e maior exigência de hardware. Alguns periféricos e características do sistema original, por serem físicos, serão emulados apenas em nível software, podendo não oferecer transparência ao usuário final. Um exemplo disso é o Game Boy Printer, no qual permitia você imprimir Game Boy, e nele você só pode meio que simular o que está acontecendo no PC. Uso comercial de emuladores. O processo de emular não constitui crime. Dependendo do caso,
Vários processos já foram movidos com esse assunto e nenhum obteve êxito. Um exemplo de um processo perdido foi da Creative Labs, fabricante da placa de som Sound Blaster, que na época era hardware básico para algumas aplicações que utilizavam sons. Outras placas de som emularam o hardware da Sound Blaster para ficarem compatíveis com tais aplicativos. Quando o emular está associado ao hardware, como exemplo videogames, o emulador faz o trabalho do console, que por sua vez necessita das ROMs, que é o jogo copiado de um cartucho ou CD. As ROMs, ou jogos para emuladores, são software como qualquer outro, portanto é crime obter uma ROM e executá-lo em um emulador ou hardware sem que você tenha o jogo original. Computadores em computadores. Dentre os emuladores comerciais que emulam computadores estão o SoftMac, que emula Macintosh no PC. Sistemas mais antigos como o Atari ST também possuem emuladores oficiais, dentre eles o Emulator. Lançado em 1999, o Virtual Game Station foi um emulador de PlayStation desenvolvido pela ConnectX, originalmente para Macintosh e posteriormente portado para PC. ConnectX sofreu ações judiciais por parte da Sony, desenvolvedora do PlayStation. Após um tempo de batalhas judiciais, o emulador foi adquirido pela Sony e descontinuado. A empresa encerrou suas atividades em 2003. Também lançado em 1999, Blim foi um emulador comercial de PlayStation para PC, desenvolvido pela Blim Company. Posteriormente ganhou uma versão para Dreamcast chamada de Blimcast. A Sony também moveu ações judiciais contra a Blim Company. Apesar da Sony não ter vencido nenhum dos processos judiciais, os custos advocativos, o surgimento de emuladores gratuitos e o encerramento da produção do Dreamcast fizeram com que a Blim Company terminasse suas atividades em 2001. Videogames em videogames. A Microsoft utiliza a emulação no Xbox One para executar jogos do seu console anterior, o Xbox 360, e utilizou o mesmo método no Xbox 360 para executar jogos de Xbox. O Xbox Live Arcade traz jogos antigos, mas eles não são emulados e sim reprogramados e rodam nativamente no hardware do console. Sony usa um emulador para emular o PlayStation original no PSP. Esse emulador também é usado em todos os modelos do PS3 para emular jogos do primeiro console. A Sony ainda usou um emulador de Emotion Engine nos modelos 80GB e 60GB europeus para emular o PS2. Esse é capaz de resetar jogos de PS2 em altas qualidades, 720p e 1080p. A Nintendo usa extensamente emuladores no Wii Virtual Console. Entre eles, os sistemas emulados estão o NES, Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, PC Engine e Nintendo 64. Entretanto, os jogos de GameCube não são emulados e sim rodam nativamente no hardware dele. A partir de 2006, muitas empresas lançaram jogos em coletâneas que rodam em um emulador. Esses emuladores oferecem uma emulação mais refinada se comparado com os emuladores de terceiros. Entre as empresas /jogos estão Sega Genesis Collection, Namco Museu, Capcom Classics Collection, Taito Classics e Atari Anthology. Recentemente, algumas empresas embutiram jogos antigos emulados em jogos comerciais como um bônus para o jogador. Entre eles estão Prince of Persia Sands of Time, emulando Prince of Persia original, Ninja Gaiden, emulando Ninja Gaiden 1, 2 e 3 versão do NES, Tekken 5, emulando Tekken 1, 2 e 3 do arcade, Zelda Wind Waker, emulando Zelda Ocarina of Time do Nintendo 64, e Mortal Kombat Shaolin Monks, emulando Mortal Kombat 2 do arcade. Uso não comercial caseiro de emuladores. Muitos emuladores são livres e programados por terceiros. São denominados também de homebrews. Entre eles estão computadores e computadores. Algumas arquiteturas de computadores podem ser emuladas em outro computador. Entre eles o x86, PC comum, Box, o MSX, o DOS, o Amiga OS, o Mac OS e só. É importante esclarecer que um emulador é diferente de uma máquina virtual usada em sistemas como VMware, Virtual PC e QEMU.
No emulador, todos os recursos do sistema serão processados nele, ao contrário da virtualização, que é a ponte entre o hardware nativo e as chamadas do sistema operacional. Outro erro comum é dizer que o Wine é um emulador de Windows. Ele é um conjunto de APIs que cria uma camada de compatibilidade, ao contrário do emulador que processa tudo em um único conjunto de software. Videogames e computadores. A lista de consoles de videogames é extensa. É raro um sistema não ser emulado, geralmente os mais novos levam tempo para conseguir emular. Entre eles, o Xbox ainda não é satisfatoriamente emulado, apesar de existir emuladores prematuros para ele. O PS2 é bem emulado no PCSX2, mas necessita de um potente computador. O Dreamcast também é bem emulado no Dreamcast. O PSP e o Nintendo DS ainda não são 100% emulados, mas no caso do DS, o emulador no GBA roda perfeitamente em alguns jogos. Os videogames da nova geração, Xbox 360 e PlayStation 3, já não são emulados. Já o Wii possui emulação primária a partir da versão open source do Dolphin, originalmente um emulador de GameCube. Videogames em videogames. É capaz que você já tenha comprado daqueles piratinhas do PS2 como emulador. É possível emular consoles de videogames antigos no videogame atual. Para isso, os consoles devem estar destravados com mod chip, ou ter sistema firmware modificado para possibilitar o uso de programas não autorizados. O primeiro emulador que conseguiu ser feito foi o PNES-X, que possibilitou emular o NES no PlayStation. O Xbox, por ser um PC, teve dezenas de emuladores convertidos e adaptados para ele. O PS2 e o GameCube tiveram emuladores para rodar Super Nintendo e Mega Drive. O Nintendo DS pode suportar a emulação de Super Nintendo, Game Boy Color, Atari 2600 e Mega Drive. O Wii suporta a emulação do Super Nintendo, Mega Drive e Master System. O Xbox 360 suporta os emuladores de PS1, Mega Drive, Super Nintendo, 64 e Arcade.